Senhor presidente, deputado Luiz Couto, para mim é uma honra Vossa Excelência estar presidindo nessa minha participação. Senhoras e senhores deputados, as televisões do Nordeste veiculam nesses dias mais um VT, deputado Jutaí, celebrando o que o governo federal teria feito em apoio a vítimas da seca da região. Nenhum nordestino reconheceria o semiárido que aparece na propaganda do governo. A única verdade do filme é a conclusão, que nas circunstâncias soa com um deboche a mais do que os atuais ministros, liderados pela ministra do Planejamento, vez por outra verbalizam. Diz o filme que o nordestino é um povo forte e que precisa mesmo é de apoio. Mas que apoio estão recebendo? O Nordeste brasileiro vive a maior e mais devastadora seca dos últimos 40 anos. Uma das mais inclementes de todas as 73 já registradas na região desde 1559. Mas o governo federal, que gasta alguns bilhões de dinheiro público para a construção de estádios para 3 ou 4 jogos da próxima Copa, não conseguiu sequer reiniciar as obras de transposição do São Francisco, paralisadas por exigência do Tribunal de Contas, diante de incontáveis trapalhadas na execução do projeto. No ano passado, deputado Major Fábio, pela primeira vez desde 1912, deixou de chover nos meses seguidos de março, abril, maio e junho. No semiárido dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e norte de Minas. 1.046 municípios estão em estado de emergência, mais de 20 milhões de nordestinos correspondem a cerca de 91% da população de todo o semiárido estão hoje atingidos pela seca. Desse total, mais de 8 milhões vivem na zona rural. Sofrem desde o desespero de verem seus rebanhos quase completamente dizimados. Mas o governo federal, que através até do Ministério da Cultura vai gastar dinheiro público para reformar os locais das festas da FIFA, as chamadas fanfests, não consegue nem prover água de beber para as vítimas da seca. Vejam que esses locais de festas, que terão inclusive pontos de comercialização dos patrocinadores privados da Copa, sequer constam da matriz de responsabilidades assumidas para a realização do Mundial. Mas o governo que arranja dinheiro para o enriquecimento e patrocinadores privados da FIFA, raciona e corta recursos para o caminhão-pipa da seca. Muitos dos caminhões-pipas autorizados completam em 10 ou 15 dias toda a quilometragem contratada para o mês. Não é que rodem muito. A quilometragem estabelecida é que é insuficiente. Durante o restante do mês, a sorte do sertanejo é inapelável, deputado Luiz Couto. Ou fica sem beber, ou compra água a 100 ou 120 reais a carrada, mais do que o repasse mensal do Bolsa Estiagem enviado pelo governo. O governo federal, que diante da Copa do Mundo removeu obstáculos políticos e superou limitações legais para flexibilizar a lei de licitações e poder comprar o que quiser e como quiser, não conseguiu porque não quis montar até aqui nenhuma logística que viabilize o transporte do pouco insuficiente milho da Conab para os portos nordestinos. Vossa Excelência, permite, nome do deputado Rui Carneiro. Daqui a pouco, só um segundo. Os rebanhos nordestinos morreram. Mas e daí? Que importância tem esses rebanhos diante desse Brasil que prepara a Copa do Mundo em confederações, que se mostra ao mundo em grandes eventos? Que importância tem empregar dinheiro público em estádios que encantarão o mundo, mas que internamente todos saibam que serão grandes elefantes brancos? Sou a favor dos grandes eventos, mas, sobretudo, sou a favor das ações para socorrer o brasileiro do semiárido. Pobre Brasil,
triste Nordeste, a agricultura nordestina sofreu no ano passado percas de cerca de 80% na região. Os rebanhos foram reduzidos à metade, porque em 2012 os produtores já não contaram com a palma forrageira, o maior suporte de alimento para o gado na região e que foi praticamente destruída pela praga do conchonilha e do carmim. O mandacaru e outros cactos também rarearam. A produção do leite caiu 70%. Até as abelhas sofreram. A apicultura também perdeu cerca de 70% de sua produção. Nem os poucos perímetros irrigados se livraram dos prejuízos e amargaram perdas em torno de 50%. O próprio Ministério da Integração calculou prejuízos superiores a 16 bilhões no Nordeste, mas esses cálculos não levam em conta a completa desestruturação da nossa frágil economia rural. Quanto custa a morte de 3 ou 4 vacas de um sertanejo que tinha nelas todo o seu rebanho? Que tinha nesse rebanho todo o seu patrimônio? Que tinha nesse patrimônio o resultado do trabalho de toda a sua vida? Alguém pode mensurar ou precificar tais perdas? Os técnicos são unânimes em estimar prazos mínimos de 10 anos para que os rebanhos voltem a estágios de 2011, mantida a atual política de financiamento. Ninguém se engane, pois o que já é hoje uma grande tragédia social, econômica e climática está se tornando ainda mais grave. O noticiário registra chuvas esparsas e rápidas em alguns pontos do Nordeste, mas meteorologistas de 17 instituições públicas de pesquisas, controle e gerenciamento de água, reunidos em Campina Grande em dezembro passado, não deixam dúvidas. As chuvas este ano serão irregulares e abaixo das médias históricas, sobretudo no período de janeiro a março de 2013. Mais ainda, serão insuficientes para a recuperação das reservas hídricas dos açudes da Paraíba e do Nordeste. Estamos entrando num ciclo muito próximo ao ciclo dos anos 50, marcados por grandes secas. Interrompo um pouco as minhas palavras para dar uma parte ao ilustre deputado federal, senador, ex-senador Mauro Benevides. Nobre deputado Rui Carneiro, Vossa Excelência faz uma retrospectiva em torno da realidade nordestina, verdadeiramente dramática, aquela realidade, e aponta aquilo que possa ser, em determinado momento, uma, digamos assim, omissão do governo federal, num atendimento mais amplo e mais efetivo da região que representamos nesta casa. Vossa Excelência representa a Paraíba, eu represento o Ceará, enfim, a bancada nordestina se reúne periodicamente para somar esforços com vistas a sensibilizar o governo federal para o atendimento dessas reivindicações, que é oriundo de Pernambuco, o ministro Fernando Coelho, e enfim, da própria Presidente da República, que já foi algumas vezes na nossa região e deve realmente liberar aqueles recursos que possam atingir os sertanejos nessa emergência inquestionavelmente dolorosa. Meus aplausos a Vossa Excelência pela veemência com que reclama uma assistência do governo federal para a região nordestina. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, inclusive, mais na frente do nosso discurso, eu demonstrarei providências que governos passados tomaram, que infelizmente o governo atual não está tomando. Fico feliz de no plenário nós termos aqui parlamentares de relevância do Nordeste, o deputado Luiz Couto presidindo, o deputado do Nordeste Jutaí, que inclusive foi ministro, e dou continuidade aqui a nossas palavras. O tempo, infelizmente, cada dia mais confirma as previsões. Dezembro passou, janeiro acabou, estamos chegando ao Carnaval e os pluvios não se movem. A terra continua rachada, que é um prenúncio inquietante, é uma sentença terrível. É seca de novo, é seca como praticamente nunca tivemos. O desastre desse ano não foi ainda mais trágico porque o semiárido contava com algumas reservas de pastagem e reservas hídricas do ano anterior. Dessa vez, nem isso haverá. Os campos parecem arados ou varridos com vassoura.
porque uma só folha não se vê. Os barreiros estão secos, mesmo os grandes reservatórios estão no limite de suas reservas. Até os perímetros irrigados, que dependem de grandes açudes como o de São Gonçalo, no Alto Sertão da Paraíba, já superam por completo a irrigação, deixando centenas de pessoas de braços cruzados. Ali, a cultura do coco foi reduzida à metade. As árvores que ainda resistem, pouco mais poderão resistir. Nesse fevereiro, não há nem mesmo a seca verde, que costuma enganar a quem não conhece os mistérios do clima e da caatinga do Nordeste, como infelizmente muitos dos ministros que temos ou tivemos. Não existe sequer a palma forrageira que noutros anos sustentava o gado. Noutras secas, os sertanejos chegavam a disputar com o gado os brotos desses cactos, mas agora a cochonilha do carmim acabou o que era o principal suporte forrageiro do semiárido. E a previsão do clima, que as televisões transmitem todo dia, se encarregam de transformar a tênue esperança dos sertanejos em certeza cruel dos nordestinos. Além das altíssimas temperaturas, sempre superiores a 35 graus em todo o semiárido, a umidade do ar caiu a níveis dos desertos mais áridos. Deputado Rui, quando for possível, gostaria de dar uma parte também. Já. Quando, e a pergunta ecoa sem resposta, quando tivemos fevereiro desfolhado como agora, cinzento como este mês, depois de um ano inteiro sem chuvas, já no ano passado tivemos a seca mais inclemente dos últimos 40 anos. Persistindo a aridez, continuando a avareza dos céus, que parâmetros haverá para comparações? Só uma coisa, infelizmente, é certa, deputado Jutaí: a maior diferença entre essa e outras terríveis secas, como de 58 e 70, não está apenas no clima, está nas prioridades do governo. Depois do ano seco de 58, o governo então ouviu o clamor dos sertões e criava a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que, enquanto foi politicamente forte e orçamentariamente ágil, deu rumos novos ao desenvolvimento regional na seca de 70. Os generais da ditadura de 64 já haviam, por essa época, espalhado caminhões-pipa para levar água ao sertanejo sedento. Na seca de 2012, até hoje, o grande saldo conhecido é a paralisação das obras da transposição do Rio São Francisco e a falta de assistência para os mais de 20 milhões de nordestinos que sofrem com a seca. De que adianta repetir que as secas são cíclicas, mas inevitáveis? Há 454 anos, portanto, desde 1559, existem registros e observações sobre secas. Nesses mais de 4 séculos, o intervalo entre elas é de apenas 6,3 anos em média, o que permite garantir. Outras secas virão com absoluta certeza. O que mudarão serão apenas a intensidade e a abrangência de cada uma delas. Até o nordestino mais humilde, até o flagelado mais sofrido sabe disso. As secas são absolutamente inevitáveis, mas a calamidade, o sofrimento, a fome, a sede, a dizimação de rebanhos e a desorganização da economia rural não são. O Nordeste brasileiro é a região semiárida, é importante esse dado, mais chuvosa do mundo. Por que então, já na segunda década do século XXI, o nordestino não tem sequer uma cuia d'água para beber? Outras regiões semiáridas do mundo são produtivas. Por que a nossa não é? Porque o nosso semiárido condena mais de 8 milhões de nordestinos da zona rural à fome, à sede, à dor e ao desespero. Quando quis, o Brasil pesquisou e conseguiu transformar o Cerrado numa região de fronteira agrícola cada vez mais próspera. Pesquisou sementes e espécies adaptadas ao clima e ao solo da região, hoje transformada num dos grandes celeiros do Brasil e do mundo. O Brasil dispõe de conhecimento, tecnologia e recursos para preparar o Nordeste para a convivência com a seca. O Brasil também pode preparar o Nordeste para as próximas e inevitáveis secas. Só não o fará se não quiser, mas já passou a hora
de querer, concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Jutaí, para posteriormente finalizar o meu discurso. Deputado Rui Carneiro, quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu discurso. Vossa Excelência é um dos deputados mais atuantes dessa casa, dedicado, estudioso e que faz um pronunciamento mostrando a importância de soluções para o semiárido. Poucas pessoas sabem, no Nordeste inclusive, que o semiárido baiano representa a maioria do nosso território. Nós temos 320 mil quilômetros quadrados de semiárido na Bahia. E a seca inclemente do ano passado, que ingressou também nesse ano, com essas nefastas também para a população nesse ano de 2013. Este alerta é fundamental para o governo que está adormecido, perceba as consequências gravíssimas para a população que hoje é atingida em boa parte do nosso Nordeste, inclusive na Bahia. Eu agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência e fico feliz de ter, inclusive, aqui termos deputados como Vossa Excelência, que é da Bahia, é experiente, tem vários mandatos, foi ministro, viveu em esse assunto nas mais diversas épocas e muitas vezes até a própria imprensa que não tem contato com essa região, ou até mesmo quem mora no Nordeste, mas nas capitais, não tem a vivência como nós que às vezes visitamos o sertão da Paraíba, Vossa Excelência da Bahia, e vermos a realidade nua e crua, que é triste, é desoladora, é grave e é realmente tocar o coração. Para finalizar, diria o seguinte: peço ao governo mais sensibilidade. É chegada a hora de ações efetivas. É preciso limpar açudes e barreiros, preparando-os para receberem mais águas quando chover. Peço ao governo ações como a utilização de tecnologias, deputado Jutaí, tão simples como a barragem subterrânea de lona. Quanto custa? Apenas algumas horas de retroescavadeira e uma lona transversal. E todos os institutos de pesquisa conhecem a tecnologia, deputado Luiz Couto. Apelo ao governo a suspensão de imediato de todas as execuções promovidas pelos bancos oficiais contra os agricultores da área da seca. E estaria, ao contrário, formulando políticas de crédito e de apoio à recomposição dos rebanhos para quando a chuva voltar. Apelo ao governo à implantação de um ponto de água em cada propriedade rural, seja cisterna de placa ou de calçada, além de barreiros para os animais. Mas o que esperar se não existe uma só obra hídrica estruturante no semiárido? E não se fale da transposição do Rio São Francisco, que deveria ter terminado no ano passado ao custo de pouco mais de 4 bilhões de reais. A obra já está estimada em 8 bilhões e não termina. E não termina, porque não sequer recomeça. É claro que todo mundo quer programas duradouros para acabar com o vexame do carro-pipa e com o constrangimento que se passa ao defendê-lo. Pedir o carro-pipa, pedir assistência emergencial é mal visto por vários setores, inclusive da mídia, mas sobretudo do governo. Como defender a indústria da seca, combatida por todos, odiada por todos, mas genérica e imprecisa? Indústria da seca é pedir água para quem tem sede, é exigir comida para quem tem fome. Qual dos senhores ficaria impassível se visse como eu vejo homens válidos e jovens de braços fortes e mãos calejadas, que nem a caatinga venceu, suportando dias seguidos de fome sem nada dizer, com vergonha da humilhação a que foram reduzidos? O que dizer diante de sertanejos de muitas estiagens chorando ao ver seus rebanhos reduzidos a carcaças nas beiras de estrada? Nada dizem quando muitos choram lágrimas furtivas, escondidas, logo enxugados na dignidade de sua resistência, na saga de sua própria dor. Quem dentre os senhores ficaria impassível, quem insensível diante de tais quadros de tantos horrores? O governo não pode fechar os olhos e ouvidos para o semiárido. O Nordeste busca ecoar o clamor que se levanta nos sertões.
Agora mesmo a Paraíba inteira se mobiliza na campanha SOS Seca, que coleta assinaturas para um grande abaixo-assinado à Presidência da República, pedindo medidas de efetiva assistência para as vítimas da seca atual e medidas duradouras e de fortalecimento da economia rural do Nordeste para que calamidades como a desse ano não se repitam. Serão pelo menos 400 mil assinaturas, deputado Jutahy, 400 mil vozes pedindo o que é óbvio, que no ano em que o Brasil gasta bilhões de reais de recursos públicos para construir estádios, não se deixe que morra de fome ou de sede toda uma região. A emergência é tão grande que até deixa no segundo plano o que é óbvio e que o Nordeste reivindica muitas estiagens, que o governo adote um conjunto de políticas públicas e programas que nos permitam a convivência com a seca e com o clima e que sejam executadas sem pressão da calamidade em períodos de normalidade climática como resultado da determinação política de um país e de um governo que terão entendido que as secas são inevitáveis, mas a calamidade não. Minha esperança, para finalizar, é viver em um Brasil que entenda essa verdade tão simples. Resolver o problema da seca para o Nordeste, para que o Nordeste jamais reviva a calamidade desse ano. E o Brasil, aí sim, poderá pensar de fato em ser um país integrado e sem miséria. Muito obrigado a todos.